Fala, gente boa, tudo bem? Pastor Rafael Bittencourt por aqui. Este vídeo não é tão pastoral, né, como alguns outros vídeos que vocês veem aqui no canal, ou vídeos que tem uma análise, mas no final tem uma mensagem, tem uma palavra. Mas esse vídeo aqui é objetivo em relação à minha opinião sobre uma pergunta que me foi feita e talvez vocês estão fazendo também. Eu decidi vir aqui compartilhar com vocês a minha opinião, a minha análise rápida sobre mais um ponto sobre o assunto, né, mais falado no mundo hoje, que é o conflito Israel-Irã. E como, né, nossa área também é geopolítica, e temos cursos e muitas aulas e documentários na área, além da escatologia, cultura cristã, etc., eu decidi fazer mais esse comentário. A pergunta é, se acontecer um terceiro conflito mundial, em que lado o Brasil vai estar? E a outra pergunta que vem na sequência é verdade que o Brasil, o governo brasileiro, o presidente do Brasil deu uma declaração apoiando o Irã? É verdade que ele disse que o Brasil pode fornecer equipamentos ao Irã? E me fizeram uma outra pergunta. Pastor, é verdade que o Brasil forneceu míssil ao Irã para poder atacar Israel, assim como, né, o Reino Unido, assim como a França, a Alemanha, estão fornecendo material bélico a Israel, né, desde 2024. Estão chegando aviões e mais aviões com cargas bélicas a Israel. É verdade? Vamos lá. Essas perguntas são interessantes, viu? E acho que o brasileiro ele fica preocupado por causa das posturas do atual governo, que não é uma postura nova, gente, relacionada ao Irã. Não é uma postura nova. Inclusive, se não falha a minha memória, do primeiro para o segundo mandato, acho que no segundo mandato do Inácio, do atual presidente do Brasil, ele junto com o Erdogan, foi os intermediadores para um acordo das usinas nucleares iranianas. Na época, o presidente dos Estados Unidos, se não falha a minha memória, era o Barack Obama. E o Irã buscava o desenvolvimento do seu programa nuclear com a anuência da Agência Internacional de Produção Nuclear, que no caso é uma organização ligada à ONU. Tem uma sigla. E o presidente dos Estados Unidos, assim como as superpotências, as potências mundiais, não queriam que o Irã desenvolvesse seu programa nuclear. O Irã, a priori, alegou que era para o aperfeiçoamento da pesquisa científica. E aí o melhoramento do urânio estaria em 20%. E este material estaria em um banco na Turquia. Esse urânio melhorado estaria em um banco na Turquia por 12 anos, 10 anos, alguma coisa assim, onde o Irã poderia utilizá-lo depois desse tempo e nesta geografia, né, e com a anuência do órgão internacional, com a fiscalização do órgão internacional, ele poderia utilizar nos seus laboratórios, né, nos seus laboratórios com pesquisa nuclear, termonuclear. E aí o que aconteceu é que a comunidade internacional, de modo geral, acreditou que o Irã não cumpriria o acordo. E apesar do que o Brasil fez, né, o Brasil e a Turquia intermediaram as rodadas diplomáticas, convencendo o Irã a aceitar os termos, né, dos Estados Unidos e tudo mais. E aí o Irã aceitou. Então, historicamente, o Brasil sempre esteve do lado do Irã, desde que este governo de esquerda esteve no poder, ao lado do Irã e das ditas minorias. No caso aí eu estou falando da região de Gaza, da Palestina. O governo brasileiro sempre se posicionou ao lado dos militantes extremistas do Oriente Médio, alguns também da África, assim como militantes ou paramilitares extremistas da América do Sul, grupos revolucionários e grupos comunistas. O atual governo brasileiro e toda a cúpula, toda a elite comunista da América Latina têm um discurso muito coeso, muito unido em relação ao Oriente Médio. Toda mantra você já sabe, né? O Estado opressor e tudo mais. Então há um histórico aqui envolvendo o Brasil e o Irã. Um outro histórico que eu resgato para vocês é bem recente. Bom, logo que o atual chefe do Estado brasileiro, né,
ele tomou posse, havia uma embarcação de guerra iraniana, os navios de guerra do Irã pediram para poder atracar no Brasil. Né? O governo iraniano pediu para que o governo brasileiro permitisse que seus navios de guerra atracassem no porto no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E os Estados Unidos, na época era o presidente Joe Biden, pediu para que o governo brasileiro não recebesse, não aceitasse que os navios de guerra do Irã estacionassem aqui. Israel fez um comunicado através de sua embaixada, que não via com bons olhos, mas o governo brasileiro sambou na cara do governo israelense, é óbvio que faria isso, sambou na cara do corpo sem alma Joe Biden. Então, mais uma declaração. Se pegarmos as declarações das lideranças e até inclusive de candidato do PSOL acerca do Hezbollah, acerca do Hamas, acerca do grupo mais político Fatah, outras organizações, como já falei, extremistas, todos eles estão colocando louros nas cabeças desses caras. Estão relativizando as suas ações, ainda que eles peguem os pequenos e coloquem dentro de um forno. Para eles isso é justificável, porque eles não agem no vácuo. As palavras das lideranças da esquerda, da América Latina, vamos falar aqui especificamente do Brasil, sempre que há uma ação, por mais horrenda, inescrupulosa que seja, desses grupos do Oriente Médio, eles sempre vão relativizar, dizendo que é legítima a defesa, é um direito legítimo de resposta. E quando Israel ou um outro país tende a eliminar esses líderes dessas organizações terroponturistas, eles estão agindo contra as mulheres, contra os pequenos, eles usam a fome como instrumento de cabresto. Bom, foi nestes termos e com este contexto que eu respondo a vocês sobre a dúvida: o Brasil vai apoiar o Irã? O Brasil está apoiando o Irã? Essa pergunta é legítima e ela vem diante da fala atabalhoada do presidente brasileiro no G7. O G7 está acontecendo no Canadá, está acontecendo no Canadá, com uma versão estendida com alguns outros países. É uma tentativa das grandes economias de trazer para a mesa os países do BRICS. E aí eu estou falando de África do Sul, eu estou falando de Brasil, etc. Então o Brasil teve uma oportunidade de estar à mesa, né, no G7. Diferente do G20. O Brasil esteve à mesa com o G7. E apesar da dificuldade de comunicação, da falta de protocolo, né, do presidente brasileiro interrompendo ali a reunião do G7 por não entender, por não ouvir, falta de protocolo mesmo, né, de traquejo diplomático, né, de postura, a fala do presidente brasileiro é a mais crível, é a mais importante para a nossa resposta. O presidente brasileiro criticou os ataques de Israel. Criticou a postura de Israel no Oriente Médio, que pode levar o Oriente Médio a uma bagunça, palavras do presidente brasileiro, uma instabilidade e empurrar o mundo também para essa instabilidade. E falou de novo da questão de Gaza, falou de novo da questão de mulheres e pequenos e usar a fome como um instrumento de guerra. Palavras do presidente brasileiro. Então, o presidente brasileiro, que já deu declarações péssimas em outras guerras, em outras crises, por exemplo, a guerra da Ucrânia, que poderia resolver isso tomando cerveja, né, como se todo analista internacional, todo jornal internacional fosse seu cupincha e não fizesse crítica diante da sua fala. Então ele falou anteriormente que resolveria a guerra da Ucrânia tomando cerveja, 1, 2 caixas e por aí vai. E isso não caiu muito bem nem para a Rússia, não caiu muito bem para a Ucrânia e tudo mais. Porém, ele colocou como se o problema do Oriente Médio fosse o de Israel. Então, ele criticou Israel, mas não condenou os ataques do Irã a Israel. Criticou Israel, mas não condenou os ataques do Irã à área civil, por exemplo, as baixas do lado israelense, por seu capricho ideológico. O que levou as pessoas, somado todo esse histórico que mencionei brevemente, e não todos os fatos, todos esses históricos, com essa fala dele no G7, é uma declaração de que ele apoia o Irã, ele está condenando Israel. Não é à toa que ele é persona não grata, né, em alguns lugares, e principalmente em Israel.
por declarações anteriores. Uma pessoa que não é bem-vinda a Israel. Lembrar a vocês, amigos, que o Brasil tem um papel sine qua non na história de Israel. O reconhecimento do Estado de Israel foi por causa de um homem chamado Oswaldo Aranha, naquela sessão solene da ONU, reconhecendo o Estado de Israel, oficialmente, segundo a ONU, um brasileiro. E temos o chefe do Brasil como uma pessoa que não é bem-vinda a Israel, persona não grata. Então, sua última declaração faz os brasileiros ficarem com essa dúvida. Será que o Brasil está apoiando Israel? Está apoiando de modo indireto, ao condenar o governo israelense e não condenar as ações iranianas. E eles dizem que tudo está acontecendo no mundo por causa de um vácuo de poder, o que também leva a uma crítica ao governo norte-americano. Agora, não é um apoio oficial, então não podemos falar que o Brasil apoia oficialmente ao Irã. E essa história de que o governo brasileiro ofereceria mísseis ao governo iraniano, meus amigos, apagou minha luz aqui, desculpe. Meus amigos, os quartéis do Brasil são assaltados por bandidos. Você acha que o Brasil tem condições mínimas de entrar numa guerra? Eu não estou falando de moral da tropa, efetivo da tropa, quantitativo de soldados. Eu não estou falando de selva. O Brasil tem condições de bancar uma guerra? Tem nada, irmãos. Não viajem na maionese. Isso aí é capricho ideológico. São palavras que eu ia usar um termo aqui, mas não seria muito condescendente. Mas são expressões de pessoas inconsequentes que estão mirando somente a questão política e ideológica. Atacar o governo norte-americano, atacar o governo de Israel. Mas não tem pudor, não tem caráter, não tem lisura para fazer um comentário decente com relação às posturas do Irã e afirmar categoricamente que o Irã é o grande financiador do extremismo, do terroponturismo no mundo e tem seus representantes ligados à esquerda latino-americana, inclusive ao governo brasileiro, às figuras do governo brasileiro. Ok? Lembrar a vocês que o vice-presidente do Brasil esteve em Teherã dias antes do cabeça do Hamas ser eliminado lá em Teherã. Só lembrar a vocês dessa história, tá? Vou parar por aqui, que o Eterno abençoe vocês. Espero ter respondido. Um abraço. Mas se estourar uma guerra, pastor Rafael, é óbvio que tem protocolos internacionais de cooperação, né, entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil não seria louco, a elite brasileira não seria louca de permitir que o governo brasileiro, atual governo brasileiro, que não manda em nada, na verdade, quem manda são os tolgados, seria louco de permitir que o Brasil estivesse posicionado no eixo totalitário. Eu sei que tem um fator BRICS, que aí são países que dominam as commodities globais, dominam nióbio, dominam níquel, dominam ouro, dominam aço, dominam terras raras. Isso é importante, é por isso que eles estavam no G7 estendido. E o eixo totalitário está formado, Rússia, China, e aí a gente tem Arábia Saudita, Irã, Venezuela e toda a porcalhada ideológica. Mas o Brasil não seria tão ingênuo, a elite política brasileira não seria tão ingênua de permitir que o Brasil estivesse posicionado num eixo que não fosse Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e por aí, assim por diante. A exemplo do que aconteceu na Segunda Guerra. Eu paro por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.